Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Gabriel Nogueira de Freitas, sou aluno do curso de Psicologia do 10º semestre aqui no Centro Universitário Católico de Quixadá, em Ceará, Brasil, próximo às regiões de Fortaleza. Sou orientado pela professora doutora Estânia Nájila Vasconcelos Carneiro e trouxemos para vocês uma pesquisa que foi desenvolvida nos contextos de bolsa de iniciação científica aqui da faculdade e foi financiada pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. O intuito primordial do projeto foi construir um instrumento, adaptar para a avaliação da saúde nas comunidades quilombolas aqui em Quixadá. Inicialmente, nós começamos apontando para vocês sobre os contextos de vulnerabilidade que as comunidades quilombolas elas ainda vivenciam, mesmo após as políticas em saúde, o surgimento do SUS e políticas próprias de financiamento que atendam às necessidades dessas comunidades. Os quilombos, eles surgiram, na verdade, como terras de resistência em que esses povos negros, que na época eram oprimidos pela escravidão e pela supremacia branca, pudessem estar em liberdade, vivenciando todos os seus direitos, como alimentação, educação, saúde, em comunidade. São desenvolvidos pelo próprio sustentamento através de práticas culturais de plantio, de artesanato, ou mesmo de festividades que garantem a própria resistência do povo. Contudo, eles ainda apresentam esse histórico de vulnerabilidade e exclusão social e estrutural, que vai repercutir ainda diretamente nas condições de saúde e da qualidade de vida dessas pessoas. É tanto que os estudos apontam que ainda há acesso limitado, eles são territórios que ficam mais distantes da sede, das cidades, então, por vezes, as pessoas que lá habitam têm que vir até os grandes centros para ainda conseguir consultas com clínicos gerais, psicólogos, nutricionistas, ou às vezes ações não governamentais e filantrópicas, como por exemplo das faculdades de saúde, promovem grandes grupos com os alunos estagiários das disciplinas para que se desloquem até as comunidades e possam garantir acessos mais facilitados para eles. No entanto, o que nós temos é ainda uma alta prevalência com doenças crônicas em níveis preocupantes e uma carência instrumental. Essa carência instrumental diz respeito a instrumentos que não são desenvolvidos especificamente para essas comunidades. Ou seja, meio que nós temos ainda um instrumental bastante hegemonista que é produzido dentro dos contextos norte-americanos e não se adequa às necessidades reais da população em vulnerabilidade, que no caso são dos povos tradicionais, que são permeados e garantidos por uma história própria, uma cultura própria e uma linguagem própria também. É, Como objetivo de pesquisa, nós trouxemos essa construção de um instrumento interdisciplinar de saúde voltado especificamente para eles, onde nós desenvolvemos uma escala com o intuito de criar esse instrumento interdisciplinar que abordasse tanto aspectos sociodemográficos, aspectos culturais, aspectos em saúde física e em saúde mental, para que chegasse às reais necessidades desses povos, o que eles precisam. Quais seriam as melhores práticas de avaliação e as respostas mais efetivas para esse povo? Temos também como objetivo estruturar os domínios através dos indicadores municipais, indo até eles, investigando por meio deles se as políticas municipais estão efetivas e se respondem com as suas condições de saúde ou não, e analisar com certeza a consistência da escala, verificando a pertinência e a validade dos itens. Como metodologia de pesquisa, se trata de uma abordagem mista,
fundamentado nos princípios psicométricos e adaptação dos instrumentos em saúde. Qualquer tipo de instrumento em avaliação, ele deve garantir fidedignidade, validade e padronização. A fidedignidade diz respeito à consistência desses itens e os seus resultados. Significa dizer que, por exemplo, se eu proponho uma avaliação em saúde, os meus resultados na comunidade quilombola de Quixadá devem ser consistentes e semelhantes aos resultados de uma outra comunidade quilombola em outra região do Brasil. Se variar demais esses resultados, significa dizer que a escala ela está mal construída, mal elaborada. A validade é o quanto aquele instrumento ele é válido. Ele se propõe a medir um determinado construto. Se eu estou buscando avaliar a resiliência desses povos, então o meu instrumento vai avaliar a resiliência e não outro tipo de construto. E a padronização, as condições em que ele pode ser aplicado. Isso acreditamos que é de extrema importância porque muitos povos, comunidades quilombolas, não contam com grandes centros clínicos para recepção ou para atendimento. Então, as avaliações e todos os atendimentos e acolhimentos devem ser realizados com o que se tem. O contexto da pesquisa foi realizado dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação PIBIC, do Centro Universitário Católico de Quixadá, financiado pelo CNPq. A primeira etapa consistiu em uma revisão sistemática da literatura, que foi baseada em instrumentos, em artigos que já traziam esses instrumentos produzidos que avaliassem as condições de saúde dessas comunidades. Buscamos tanto no Lilac, Cielo, PubMed, seguindo o protocolo Prisma para mapear essas lacunas e identificar os instrumentos já existentes. E a segunda etapa foi a elaboração do instrumento propriamente dito, baseado a partir dos dados no projeto Conquista, do IBGE, da política do PNAD e de questionários já produzidos, resultando em uma escala inicialmente com 43 itens e 3 domínios específicos. A estrutura inicial do instrumento, ela foi concebida a partir desses três domínios complementares, redigidos em uma linguagem acessível e organizado em uma escala tipo Likert de 4 ou 5 pontos. Os aspectos abordados foram tanto sociodemográficos, que buscavam avaliar e investigar o apoio sociocomunitário, quem são essas pessoas, quais suas idades, quais os seus aparatos físicos, se apresentam algum tipo de condição social específica ou não, se tem benefício próprio ou não. Criamos também o domínio do estado de saúde, que diz respeito à avaliação do estado de saúde em geral. Problemas com doenças crônicas, problemas de asmas, limitações físicas, e também o domínio em saúde mental, que diz respeito ao nível de sofrimento psíquico da população. Para a validação do conteúdo, nós propomos a avaliação por 5 juízes especializados, garantindo pertinência cultural e rigor científico através do Índice de Validade IVC. Os especialistas acadêmicos irão contar com 3 na área em saúde coletiva, ciências sociais aplicadas e ciências biológicas. E contaremos também com 2 representantes comunitários da própria comunidade quilombola de Quixadá, que são as lideranças políticas e representam as causas mais prioritárias da região e do território. A gente considera que em uma pesquisa anticolonialista que visa quebrar a hegemonia eurocêntrica, é necessário que esse povo esteja presente. E ele estará inicialmente na primeira fase, que diz respeito à validação de conteúdo, com a própria representação da comunidade, avaliando se esses itens condizem com a realidade da comunidade, se afastam demais das necessidades ou não, para em seguida, quando passar por toda essa validação, realizarmos o projeto piloto, a aplicação e ver os resultados a partir do próprio povo. É, os domínios sociodemográficos, explorando um pouco mais, ele aborda as questões de apoio social, que irão possibilitar compreender o perfil populacional e as formas comunitárias de cuidado. Tanto a identidade étnica racial, mapeando o pertencimento ético-racial da comunidade, moradia e escolaridade, as condições habitacionais e níveis educacionais, e as redes de apoio, o suporte emocional, prático e informacional da rede social.
Dentro dos domínios de saúde mental e avaliação do estado de saúde geral, a gente vai abordar as doenças crônicas prevalentes, se há barreiras ou acessos limitados ao SUS, as práticas de autocuidado, os hábitos alimentares e os níveis de atividade física regular ou não. Sobre saúde mental e sofrimento psíquico, iremos abordar os sintomas emocionais associados, as experiências de racismo que contam com um diferencial que implica diretamente no sofrimento psicológico, o acesso a apoio emocional, o bem-estar subjetivo e os indicadores psicológicos. O sistema de pontuação da escala, a interpretação dos scores irá permitir aferir o grau de comprometimento emocional e psicológico, considerando a intensidade e frequência dos sintomas relatados. Ou seja, como se baseia em uma pontuação do tipo de escala Likert, de 0 a 7, iremos considerar o baixo comprometimento, significa dizer que aquele sujeito ele tem uma estabilidade emocional adequada e uma boa integração comunitária. De 8 a 20, há um comprometimento moderado, ou seja, tem manifestações leves a moderadas de sofrimento psíquico, o que já mostra um sinal de alerta para possíveis encaminhamentos ou não. Quando o sofrimento mostrar-se relevante na pontuação de 21 a 84, indica um impacto funcional exigindo intervenções estruturadas. E na própria escala, nós já contaremos com os possíveis encaminhamentos para essas pessoas. Se trata-se de uma atenção mais especializada, de uma atenção do tipo que leve a um atendimento em hospitais mais específicos ou não, se precisa de apoio das redes de atenção psicossocial ou não. Então, tudo isso vai depender da análise geral e dos resultados provenientes da aplicação. Como conclusões e impactos, nós trouxemos que a escala interdisciplinar de avaliação em saúde representa um avanço metodológico e ético no campo da saúde coletiva, valorizando as epistemologias afro-brasileiras e a participação comunitária, porque visa justamente garantir a equidade, que contribui para as reduções das iniquidades raciais em saúde, que são todas as desigualdades que são possíveis de serem evitáveis, desde que elas tenham a atenção total das próprias políticas municipais, contribuição para as políticas públicas, subsidiando formulações mais inclusivas e que atendam fatalmente aquilo que a necessidade, as comunidades precisam, e enaltecendo o senso de justiça social, trazendo o esforço científico e o comprometimento com a saúde pública municipal dos povos tradicionais. Essas foram as nossas referências e obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.